irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico, mais um culto de louvor e adoração a Deus, hoje de uma maneira um pouco diferente, porque hoje nós estamos com o templo aberto. Então, vez ou outra, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, verá que talvez eu me desvie um pouco, saia um pouco do foco, mas é porque nós estamos voltando com os cultos presenciais. E caso algum irmão faça alguma pergunta, tenha alguma dúvida, pode ser que eu me dirija a eles. É um prazer ter você conosco, que Deus abençoe sua vida, que você encontre aqui aquilo que veio buscar. Gostaria de convidar você a uma oração inicial. Nós orássemos, colocando a nossa vida diante de Deus nessa noite. Oremos. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome pela oportunidade rica que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, prestando conta ao Senhor, aprendendo mais a respeito de Ti, debruçados sobre a Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor, porque sabemos que muitos gostariam de estar agora nessa posição, dos Seus atributos, da grande obra que o Senhor tem, para todos os eleitos do Senhor, para todos aqueles que creem no Seu nome. E a nossa oração nessa noite é para que tudo que nós falarmos aqui, Deus, o que dissermos, o que discutirmos, traga glória ao Teu nome. E que, através, Deus, da leitura e da explicação da Tua palavra, o Teu povo possa ser de fato alimentado. Essa é a oração que nós colocamos diante de Ti nessa noite, e essa oração nós fazemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. Nós leremos a partir do verso 33. Salmo 119, a partir do verso 33. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos, e o seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a Tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos Teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina meu coração aos Teus testemunhos. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no Teu caminho. Confirma ao Teu servo a Tua promessa feita aos que Te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os Teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos Teus preceitos, vivifica-me por Tua justiça. Venham também sobre mim as Tuas misericórdias, Senhor, e a Tua salvação, segundo a Sua promessa. Apenas até aí. Irmãos, o salmista está aqui colocando diante de Deus a sua oração e o seu pedido para que Deus se apiede dele, para que Deus tenha misericórdia da vida dele, para que o Senhor os ensine, ou o ensine, os seus decretos, as suas leis, os seus caminhos, para que assim então ele possa de fato obedecê-lo de todo o seu coração. Ele pede ainda que o Senhor lhe mostre os caminhos que ele deve seguir e pede ao Senhor que incline o seu coração, o coração daquele que escreve, contra a cobiça e contra aquilo que os seus olhos têm buscado, contra a vaidade dos seus olhos. O texto, a porção da palavra que nós leremos hoje estudando 1 Pedro, traz também uma exortação muito parecida com essa. Uma exortação a respeito da vaidade, a respeito da maledicência, a respeito daquilo que os nossos olhos têm buscado. E esse texto do Salmo 119 só vem então confirmar aquilo que Pedro escreve aos seus leitores originais, a mim e a você. Muitas vezes eu e você também temos caído nesses mesmos erros, na vaidade, na ganância, em buscar aquilo que não é nosso, aquilo que Deus não tem para nós. E por isso esse é o momento de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, pedindo a Ele que tenha misericórdia, que nos perdoe, que tenha longanimidade, paciência para conosco, porque nós temos de fato falhado contra o Senhor. Nós vamos ter agora a oportunidade então de colocar diante de Deus as nossas faltas, os nossos pecados. Eu queria convidar você, onde quer que você esteja, a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e apresentar a Deus uma oração de confissão de pecados. Coloque diante de Deus a sua vida, as suas faltas, as suas falhas,
E nós também aproveitaremos esse momento para orarmos pelo estudo que procederemos e também pela vida do nosso irmão Daniel Filho, filho do nosso irmão reverendo Daniel Costa, pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas, que se encontra em quarentena com suspeita de Covid. Vamos orar então por esses motivos. Senhor, nós estamos mais uma vez na Tua presença, rogando o Teu favor, a Tua misericórdia, pedindo ao Senhor que no nome de Jesus nos perdoe, porque nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor. Nós temos sido muitas vezes rebeldes, obstinados, tendenciosos. Reconhecemos isso diante do Senhor, reconhecemos, Deus, a nossa pecaminosidade diante de Deus e em contraste com a sua santidade, com a sua grandeza, com a sua bondade, e por isso, Deus, envergonhados, nos colocamos diante do Senhor em estado de humilhação, pedindo ao Senhor que nos perdoe. A Tua palavra nos garante que se de fato nós o fizermos com o coração puro, se de fato nós o fizermos com sinceridade, que o Senhor então há de nos perdoar. Fiados e seguros nessa promessa, nós então apresentamos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, e queremos, Deus, apresentar também ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, que se dará nessa noite através do estudo da Tua palavra. O Senhor nos abençoe, que o Teu Santo Espírito aplique em nosso coração as verdades das quais todos nós compartilharemos a partir de agora. Aproveitamos ainda para pedir ao Senhor que visite os nossos irmãos que não puderam estar conosco nessa noite, que a Tua bênção, o Teu cuidado seja sobre a vida de cada um deles, em especial, Deus, a vida do nosso irmão Daniel Filho, que se encontra, Deus, em quarentena, suspeito ou com suspeita de Covid. Que a Tua misericórdia o assista, que ele passe por esse vale, Deus, por esse momento que ele precisa atravessar, sentindo o menor desconforto possível, e que dentro de poucos dias nós tenhamos notícia de que tanto Daniel como o seu pai, Daniel, Cíntia, sua mãe, e também suas irmãs Rebeca e Raquel, estão totalmente, plenamente recuperadas. Colocamos essa oração diante do Senhor, porque sabemos, cremos que o Senhor tem poder para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agradecendo ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos abrir então a nossa Bíblia na primeira epístola que Pedro escreve. Primeira epístola de Pedro. Essa noite nós iremos trabalhar no capítulo 1, a partir do versículo 22. Eu não vou marcar exatamente aonde nós vamos parar, mas muito provavelmente adentraremos pelo capítulo 2 e aí veremos o que o nosso tempo nos permite, até onde o nosso tempo nos permite ir. A princípio, nós faremos a leitura então do capítulo 1, dos versos 22 até o capítulo 2, versículo 3. Se nós conseguirmos avançar, avançaremos. Se não chegarmos até aí, amém também. Então, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22, entrando pelo capítulo 2 até o versículo 3, a palavra de Deus vai nos dizer assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Apenas até aí.
Muito bem, irmãos, nós sabemos então que Pedro escreve essa carta aos crentes da dispersão. Ele disse isso no início da sua carta. Crentes da dispersão, os forasteiros da dispersão, são os crentes que estavam sendo perseguidos e por isso se espalharam pelas províncias romanas da Ásia. Esses crentes sofrem intensa perseguição por conta da sua fé, por conta daquilo no que creem. Nós estamos aqui por volta do ano 63, 64, no auge da perseguição, e Pedro tem o objetivo de fortalecer esses irmãos, encorajar esses irmãos para que eles não apostatassem, para que eles não desanimassem, para que eles não desistissem da fé, uma vez que existia uma promessa. Ele vai falar isso no final do primeiro bloco do capítulo 1, existia uma promessa de vida eterna. Então tudo aquilo, ou todo aquele sofrimento pelos quais eles estavam passando, esse sofrimento teria dia e hora para acabar, e existia uma promessa de que eles herdariam o reino dos céus e iriam então herdar uma terra onde nenhum desses sofrimentos estaria presente. Estamos obviamente falando aqui da nossa vida por toda a eternidade futura ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo nos altos céus. Então esse é o objetivo de Pedro quando ele escreve a carta. Ele inicia o primeiro bloco. Nós trabalhamos uma mensagem de ação de graças, uma mensagem exaltando a ação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de como eles trabalham na obra da redenção. A partir do versículo 13, que nós falamos na semana passada, ele vai falar a respeito de como, agora que nós sabemos que fomos salvos pelo sacrifício de Cristo, nós devemos viver uma vida de santidade para nos aproximarmos cada vez mais de Deus e de nos parecermos mais cada vez com Jesus. Deus é santo, precisamos ser santos. Ele vai dizer então como nós alcançamos essa santidade, como nós podemos crescer em santidade. E agora, a partir do verso 22, ele vai explicar então, ou fechar esse raciocínio, trazendo para os seus leitores originais e para todos os que viessem depois, de como essa regeneração em nós, na vida do crente, essa nova vida que o crente herda pelo sacrifício de Cristo, ela se dá, ou ela deve ser evidenciada então nos nossos relacionamentos, nos lugares por onde nós caminhamos e nas pessoas com quem nós nos relacionamos. Então Pedro vai iniciar agora esse bloco dizendo que nós fomos purificados. Ele vai iniciar assim no versículo 22. Nós vamos caminhar pelos versos aí, acompanhem com a sua Bíblia aberta. Tendo purificado a vossa alma. Ele inicia então esse outro bloco dizendo isso: tendo purificado a vossa alma. Tendo purificado a vossa alma de que, irmãos? De que Pedro está tratando aqui? Tendo purificado a alma dos nossos pecados, tendo sido alvos da obra da regeneração. Ele está caminhando num só raciocínio. Nós já falamos isso outras vezes, mas não precisa lembrar que quando Pedro escreve, ele não está dividindo em capítulos ou versículos. Ele não está dividindo em capítulos ou versículos. É um texto corrido, uma carta. Então ele está dizendo aqui que tendo purificado a vossa alma, ou seja, a obra da redenção, nos primeiros versos aqui, que nos alcançou pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Jesus, tendo sido cancelados os nossos pecados, ou seja, nós estamos agora purificados, nós estamos agora livres da condenação do pecado, nós estamos livres da escravidão do pecado, ainda pequemos, mas estamos livres do domínio do pecado. Então ele vai dizer: tendo purificado a vossa alma, estando vocês livres, como vocês obtiveram essa purificação? Pela vossa obediência à verdade, porque cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos que o sacrifício de Cristo era suficiente para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Então, tendo purificado a vossa alma pelo sacrifício de Cristo e pela obediência a essa verdade, e tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, queridos, o que Pedro vai dizer aqui é que uma vez que nós somos perdoados, uma vez que nós somos salvos, e uma vez que nós agora
conhecemos o amor de Deus, nós precisamos também expressar esse amor de forma fraternal, não fingida, amando-nos uns aos outros de coração. Então, o que Pedro está dizendo aqui, de forma mais resumida, é que o crente no Senhor Jesus, ele obrigatoriamente precisa amar os seus irmãos. Ele precisa viver uma vida de amor aos seus irmãos. Ele não pode mais arranjar desculpas, ele não pode mais arrumar pretextos para não liberar perdão para um irmão que o ofende, ou para não pedir perdão ao irmão a quem tenha ofendido. Por quê? Porque agora ele conhece o amor de Deus em Cristo, que se manifestou na vida dele. Porque agora ele tem condições, ele está habilitado a amar da forma como Deus nos amou. Ele conhece esse amor. E se nós caminharmos pela Bíblia, irmãos, nós veremos em vários outros textos, de vários outros autores, a exortação para que todo crente no Senhor Jesus ame aos seus irmãos. Nós vamos ver isso em Gálatas, escrevendo aos Gálatas. Nós vamos ver isso em Filipenses capítulo 2, versículo 2, o texto diz que nós devemos amar os nossos irmãos. Nós vamos ver isso de forma muito clara em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo está ali dizendo que o tripé, que a tríade cristã é a fé, a esperança e o amor, mas que o mais importante desses três é o amor. Nós vamos ver isso de forma muito clara quando nós vamos para a igreja primitiva, para o livro de Atos, e nós vemos como os irmãos da igreja de Atos caminhavam em amor uns com os outros, no Filós Adelfós, de onde vem a nossa palavra Filadélfia, o amor fraternal, o amor entre irmãos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Atos, capítulo 2, um texto muito conhecido dos irmãos, que mostra a unidade cristã e que mostra como nós devemos caminhar, como nós devemos proceder com os irmãos. O texto vai dizer que os novos convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E caminhando um pouco mais pelo texto, lá no final nós vamos ver que eles dividiam tudo que eles tinham, que eles vendiam as suas propriedades a fim de dividir aquilo que tinham com os irmãos menos favorecidos. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Então, o amor que os crentes do primeiro século, da igreja primitiva, expressavam pelos outros irmãos, eles contagiavam a sociedade em volta deles. As pessoas se admiravam daquilo, porque não era uma prática daqueles dias. Os ímpios, os incrédulos, não tinham essa prática. Então os crentes, eles se amavam tanto, eles cuidavam tanto uns dos outros, que isso trazia simpatia até dos de fora. Os de fora admiravam por aquilo que os crentes realizavam entre eles, esse amor fraternal, esse cuidado. Tanto que as autoridades religiosas daqueles tempos, irmãos, acreditavam que era uma seita nova, porque eles nunca haviam visto algo parecido com isso. Irmãos vendendo o que tinham para dividir com os outros. Irmãos que tinham algo e que dividiam aquilo para que o seu irmão menos favorecido tivesse também. Então é disso que Pedro está dizendo aqui. Nós já falamos que Pedro reproduz muitas vezes aquilo que Paulo escreve, E Paulo de fato escreve a respeito desse amor fraternal em Coríntios, escrevendo aos Coríntios, escrevendo aos Filipenses, escrevendo aos Gálatas. E Pedro também reforça essa ideia de que nós devemos amar os nossos irmãos de forma não fingida, de coração, uns aos outros, ardentemente. Quando nós trazemos isso para os nossos dias, para o nosso contexto, essa exortação de Pedro enche o nosso coração de tristeza, porque não é isso que nós vemos na igreja. E quando eu falo na igreja, obviamente não estou falando da nossa igreja local, da igreja presbiteriana em São Borja. Eu estou dizendo da igreja visível, a igreja que nós conseguimos enxergar aí pelos 4 cantos do planeta. Porque o que nós temos visto, na maioria das vezes, são igrejas onde as pessoas estão isoladas, cada um no seu canto. Essa ideia de fraternidade que havia na primeira igreja, na igreja do primeiro século, na igreja primitiva, nós não conseguimos mais enxergar, ou quase não conseguimos mais enxergar na igreja de hoje. O que nós vemos na igreja de hoje
são irmãos distantes uns dos outros, alheios às necessidades uns dos outros. Pasmem, igrejas pequenas aí de 50, 100 membros, os irmãos não se conhecem, não sabem o nome um do outro, talvez não saibam o endereço um do outro, que jamais visitaram, jamais procuraram saber, jamais sentaram com o irmão para orar por ele, para perguntar se precisava de alguma coisa, alguma necessidade. Então é algo muito diferente daquilo que era uma das características da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, que era o fato de um cuidar do outro, né? Tanto que isso contagiava os que estavam do lado de fora. É claro, irmãos, é claro que os tempos são outros. É claro que nós vivemos numa ciranda, né? Nós viramos num estado de correria, de ativismo muito grande, mas nós precisamos também fazer a nossa meia-culpa e admitir que nós vivemos também num estado de egoísmo muito grande, que nós vivemos num estado de olhar só para nós mesmos e muitas vezes não darmos atenção ao nosso irmão que está do nosso lado. Pedro faz essa recomendação muito forte àqueles irmãos que estavam dispersos, até porque eles estavam muito distantes do núcleo do cristianismo, da base do cristianismo, né? Então, já que estavam distantes, a recomendação se faz ainda mais necessária para que aqueles pequenos grupos que se encontravam longe se ajudassem, se amassem mutuamente. Pedro vai caminhar um pouco mais e vai nos deixar também o versículo 23, que diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que Pedro está querendo dizer aqui é que é possível amar ao nosso irmão como a nós mesmos. É possível sentir a dor do nosso irmão como se fossem nós, porque nós somos regenerados. Porque nós somos novas criaturas. Regenerado, irmãos, significa exatamente gerados novamente, regenerados. Então o que Pedro está dizendo aqui, literalmente, é que nós morremos e nascemos de novo. O que Pedro está dizendo aqui é que todo aquilo que preencheu o nosso coração, concupiscência da carne, os nossos desejos, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, isso precisa ou precisaria ter morrido quando nós morremos. Quando nós morremos. Então, nós somos nova criatura. Nós estamos capacitados a amar assim. Porque já não somos nós mais, ou já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. O amor de Cristo está em nós. Então, quando os crentes do primeiro século talvez dissessem a Pedro: Pedro, mas é impossível amar assim. É impossível amar alguém que me fere. É impossível amar alguém que me magoa, que me... Enfim, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: olha, talvez isso seja impossível numa visão carnal, humana, secular. Mas vocês não fazem mais parte desse mundo. Vocês são nova criatura, vocês morreram. Vocês faziam parte daquele vale de ossos secos lá de Ezequiel 37. Mas vocês foram regenerados. Vocês foram ligados, cada um dos seus ossos, das suas juntas, medulas, foram ligadas, o Espírito soprou em vocês e vocês se fizeram novas pessoas. Lembra lá de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas não estamos mais. Fomos encontrados, Deus achou graça em nós. Então, todas as limitações humanas que haviam em nós, dentro desse raciocínio, obviamente, elas morreram conosco. Elas morreram conosco, irmãos. Nós fomos regenerados, nós nascemos de novo. E agora, nesse novo viver, uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos habilitados a amar assim a quem nos fere, a cuidar daquele que tem menos que nós. É claro, irmãos, é lógico que grande parte de nós não conseguimos isso está no fato de nós ainda sermos afetados pela queda. Ok, ainda somos afetados pela queda. A mancha do pecado, a corrupção do pecado está em nós. Mas grande parte disso está na nossa indolência, na nossa preguiça.
na nossa falta de desejo de mudar. Porque se nós empreendermos uma batalha, uma luta diária contra o pecado e contra essas pequenas falhas que marcam a nossa vida, o nosso caráter, nós obteremos êxito. Talvez não em sua totalidade, mas nós cresceremos, nós nos pareceremos mais com Jesus. Mas o problema é que nós mesmos, muitas vezes, me fugiu a palavra quando você priva alguém de algo. Me fugiu a palavra aqui. Mas nós mesmos fazemos com que nós não avancemos. Estão entendendo? Nós sabemos como fazer, o que devemos fazer, mas nós pensamos assim, mas eu não quero perdoar, eu não quero crescer. Eu sei que se eu ler a minha Bíblia, pegar a minha Bíblia e ler a minha Bíblia durante 1 hora, 2 horas, todos os dias, eu vou me parecer muito mais com Jesus do que se eu pegar a minha Bíblia e ler 5 minutos por dia. Eu sei que se eu for para o meu lugar secreto e orar a Deus 2 horas por dia, eu vou me parecer muito mais com Jesus do que se eu fizer uma breve oração diária de 10 minutos. Mas eu não busco isso. Eu não busco isso. Eu mesmo vou tirando a minha... Eu vou anulando a minha possibilidade de crescimento. A culpa é minha. A culpa é minha. Por mais que eu arrume desculpas, por mais que eu arrume pessoas para assumirem essa culpa, ou para dividir essa culpa, é a correria, é isso, é aquilo outro, a culpa é minha, porque eu tenho toda a instrução, eu sei onde buscar, eu sei como buscar, eu consigo entender. Um descrente pega a palavra de Deus e lê a mensagem do Evangelho, é loucura para o descrente, é loucura o que está escrito aqui, mas para mim não. Eu entendo, o Espírito me dá clareza, o Espírito testifica dentro de mim, está escrito nesse livro santo, mas eu não busco como deveria buscar. Eu não busco. Então, irmãos, é possível. Pedro está dizendo aqui que é possível, porque nós nascemos de semente, ou porque nós renascemos não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós somos regenerados, cansados, atraídos, que é a pregação da palavra, e ela dura para sempre. A semente do Evangelho que foi lançada dentro de nós, lembra lá da parábola do semeador? Dos vários tipos de solo e dos vários tipos de semente que são lançados? Essa semente que de fato penetra no coração e transforma aquele que é alcançado e faz com que nós sejamos novas criaturas, essa semente, ela é incorruptível, ela é para sempre, ela não perece, irmãos. Ela não perece. Quando nós conversamos com algumas pessoas, nós muitas vezes ouvimos, estou com o meu presbítero aqui, presbítero Ailton, quantas vezes eu já ouvi da boca do presbítero Ailton o seguinte testemunho: pastor, antes da minha conversão, antes do Senhor me converter, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Estou mentindo, presbítero? Eu era uma pessoa totalmente diferente, fazia coisas das quais hoje eu me envergonho completamente. Quantas vezes eu fiz coisas das quais eu me lembro hoje e ainda me trazem vergonha, coisas que eu jamais faria novamente. O que fez com que o presbítero Ailton, o que fez com que eu mudasse e deixasse de fazer aquelas coisas que hoje eu faço, irmãos? A nossa vontade, os nossos méritos, uma mudança de pensamento, uma mudança filosófica, uma mudança conceitual, alguém que tenha entrado na nossa vida e que tenha nos transformado? Não, irmãos. O que operou a mudança no coração do presbítero Ailton
no meu coração e no coração de todos aqueles que são alcançados pela graça, é o fato de nós termos morrido. É o fato de nós termos morrido. Aquele que vivia em conformidade com o pecado, abraçado com o pecado, escarnecendo de Deus, zombando de Deus, aquele morreu, aquele não existe mais. Existe uma nova criatura, ainda pecaminosa, que ainda falha, que ainda erra, mas uma nova criatura, uma criatura que está sendo moldada, dilapidada, transformada dia após dia à imagem de Jesus. E tenha plena convicção, você que está me vendo aí, que também passou por essa transformação, tenha plena convicção, você será transformado na totalidade. Se você, assim como eu, ainda se incomoda com os pecados que comete, com as falhas que comete, se você, assim como eu, ainda se arrepende imediatamente após falhar e se pergunta, meu Deus, como eu ainda posso fazer um tipo de coisa como essa, uma atitude de coisa como essa, cometer um pecado desse repetitivo, como, meu Deus, conhecendo a tua palavra, enfim, a boa notícia, irmãos, é que nós seremos totalmente transformados. E a segurança que nós temos é que no último dia, você será perfeito, eu serei perfeito. Então isso deve nos animar, nos encorajar e nos estimular a buscarmos cada vez mais nos parecermos com Jesus. Lembra quando Nicodemos pergunta a Jesus pregando a respeito do novo nascimento, né? Lá em João 3, e Nicodemos pergunta para Jesus, mas como pode um homem adulto como eu nascer de novo? Por acaso voltaria ao ventre da minha mãe? Como pode ser isso? A certeza que nós temos é de que esse novo nascimento, ele se dá no nosso espírito. Ele se dá com o sopro de Deus, trazendo até nós, outorgando a nós, doando a nós o seu Santo Espírito. E aí então todos aqueles frutos de virtude que se encontram lá em Gálatas 5, versículo 22, os frutos do Espírito, todos esses frutos nós os recebemos, porque eles fazem parte dos benefícios que recebemos pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Então agora, com esses benefícios, com esses dons, nós podemos então trabalhar a nossa vida e ir mudando em nós aquilo que precisa ser mudado. Então, querido, nascer de novo é receber Jesus como Senhor e Salvador e viver em conformidade com os ensinos de Jesus, não apenas de aparência, mas de todo o coração. Existe um escritor, pastor Batista, você já deve ouvir falar dele, Piper escreve que há incrédulos que parecem pessoas melhores do que alguns crentes. O livro... me fugiu o nome do livro dele agora. Há incrédulos que parecem pessoas melhores do que alguns crentes. Isso acontece porque algumas pessoas não regeneradas, devido a todos os tipos de razões genéticas e sociais, conformam-se a uma moralidade externa, enquanto por dentro são indiferentes a Deus e hostis a Ele. Deus distingue perfeitamente os regenerados dos não regenerados. Nós não, mas a distinção existe. Querido, é uma vergonha para nós mesmos, para o Evangelho, quando um descrente parece mais, ou tem algum tipo de atitude que faz com que ele pareça mais com Cristo do que nós. E não é raro que a gente veja isso acontecer. Não é raro. Quantos e quantos descrentes, incrédulos, trabalham essa questão de assistência social, de cuidado com os menos favorecidos, muito mais do que nós. Claro que pelas causas erradas, pelas motivações erradas, mas o objetivo final que eles alcançam, muitas vezes, muito maior do que os nossos. Para a nossa vergonha, é isso que Piper está dizendo aqui.
Então a palavra é viva e tem o poder divino de dar nova vida. Além disso, é permanente, pois uma vez que produz vida, ela a sustenta para sempre. Então é uma semente incorruptível, dura para sempre. A obra que o Senhor começou em mim e em você, Ele terminará até o dia de Cristo. Não vai ficar pela metade, irmãos. Não vai ficar pela metade. Pedro vai emendar em versículo 24, dizendo que toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, vamos emendar com 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então Pedro está dizendo aqui, se apropriando do Antigo Testamento, do texto que está lá em Isaías 40, que toda carne é como a erva, ou seja, que essas boas ações que os descrentes fazem, que as motivações do descrente, que as ações do descrente, elas rapidamente passarão, porque a vida passa muito rápido. Passa muito rápido. Então o que Pedro está dizendo aqui, e que nós já falamos outras vezes, inclusive trabalhando no mês passado com a carta de Paulo aos Filipenses, é de que nós devemos ter os olhos voltados para as coisas que nós não conseguimos enxergar. De que nós devemos ter os olhos voltados para as coisas do céu, porque as coisas da terra são perecíveis e rapidamente vão desaparecer, rapidamente deixarão de existir. Então os homens que não receberam a divina semente, que é o Evangelho, não permanecem eternamente, mas aqueles que foram regenerados, esses permanecerão eternamente. Então Pedro está fazendo aqui um jogo de palavras, porque nós precisamos lembrar que o contexto aqui, para as pessoas que ele escreve, é um contexto de perseguição, de sofrimento, de apostasia. Então Pedro está dizendo para aquelas pessoas, independente da luta que vocês estiverem passando, permaneçam firmes no Senhor, porque tudo isso vai passar. Tudo isso é efêmero, é fugaz, é névoa, é erva. Vai secar e vai passar. Pedro está reivindicando, exortando os irmãos a que eles permaneçam firmes naquilo que vai durar para sempre, que é a vida eterna para aqueles que creem e permanecem firmes no Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 25, o Evangelho é essa palavra específica de Deus, que transforma homens mortos em herdeiros da vida eterna. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas coisas. E qual é essa palavra que nos foi evangelizada? Quem aí se arrisca a responder? Vou dar um spoiler, não tem nenhuma pegadinha, nenhum segredo. Qual é essa palavra que Pedro está dizendo aí que nos foi evangelizada, irmãos? O Evangelho da graça do Senhor Jesus. É a única maneira, é a única razão de nós estarmos mortos nos nossos delitos e pecados e nascermos de novo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios 15, 1 a 3. Coríntios 15, 1 a 3, o texto vai dizer assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vos a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Olha aí, irmãos, Paulo vai falar agora da palavra que lhes foi evangelizada, que Pedro está citando lá na sua carta. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, essa é a mensagem que nos foi evangelizada. Esse é o evangelho que transforma vidas. Esse é o evangelho que tem o poder de tirar
do nosso coração, dos nossos desejos, a nossa idolatria, a nossa submissão e escravidão ao pecado, e nos transformar em novas criaturas, mudar as nossas motivações, os nossos desejos, e fazer com que nós nos coloquemos aos pés da cruz, aos pés de Cristo, admitindo que Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma. Não há mistério, irmãos, não há segredo, é simples assim. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Então nós não precisamos fazer nenhum tipo de ginástica, nós não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício, nós não precisamos viver no sincretismo, no misticismo, nas superstições. Nós não precisamos comprar nada de ninguém, nós não precisamos adquirir badulaques ou qualquer coisa que seja para que nós alcancemos a paz com Deus, a remissão dos nossos pecados. Basta crer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e nos tornarmos, de fato, de verdade, servos dele. É graça, irmãos, é misericórdia. Deus nos concede isso, Deus nos chama de forma eficaz e irresistível, nos chama, e uma vez alcançados por essa graça, nós então nos quedamos aos seus pés e somos beneficiados com a morte e o sacrifício de Cristo Jesus. Eu vou citar mais uma vez Piper, que ele escreve a respeito disso e dessa palavra que nos foi evangelizada. Cristo, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar, tornou-se nosso substituto, a fim de pagar o preço por todos os nossos pecados, consumar a justiça perfeita, suportar e remover toda a ira de Deus e ressuscitar dos mortos, triunfando sobre a morte em favor de nossa vida e alegria eterna em sua presença. E tudo isso oferecido de forma gratuita, apenas mediante a fé em Cristo. É um presente que Deus nos concede através do sacrifício de Jesus Cristo, irmãos. Então, na economia da Trindade, em algum lugar da eternidade passada, a Trindade Santa resolveu que Deus escolheria aqueles que Ele chamaria, que Jesus Cristo morreria por eles, Jesus Cristo seria o autor dessa regeneração, e que o Espírito Santo selaria dentro do nosso coração essa nova vida, esse novo ser. Então Pedro está deixando isso mais uma vez, de forma muito clara para aqueles irmãos, para os seus irmãos da dispersão, para que eles tivessem absoluta certeza de que, crendo em Cristo, estariam salvos, e mesmo que passassem por sofrimentos nessa terra, herdariam o gozo, a paz e a tranquilidade que a Nova Jerusalém concederá a todos aqueles que creem em Jesus. E aí ele vai avançar para o capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, invejas e de toda sorte de maledicências. Então essa conjunção, portanto, ele está trazendo o raciocínio anterior. Já que vocês são salvos, desde o início da carta, já que vocês são salvos, regenerados, novas criaturas, já que precisam viver em santidade, já que nasceram de novo, aqui é a última mensagem, né? Já que precisam e devem amar aos irmãos de vocês, já que devem se parecer mais com Cristo, vocês, portanto, precisam abandonar as práticas pecaminosas nas quais viviam. E aí ele vai citar aí pelo menos 5 dessas práticas. Ele vai citar a maldade, 5 pecados, 5 práticas pecaminosas. Ele vai citar a maldade, que é o desejo de causar dor a alguém, que é o mal, que é o desejo de causar mal ou sofrimento ao nosso próximo. Então a maldade é algo reativo, é algo que você faz, desejo de causar mal a alguém, de trazer problemas a alguém. O segundo pecado que ele vai citar aí é o dolo, que tem a ver com algo mais disfarçado. O dolo seria o desejo de querer obter vantagem sobre o irmão, de querer levar vantagem sobre o irmão, de prejudicar o irmão. Então, enquanto a maldade é algo
claras, o dolo tem algo mais, tem a ver mais com algo escondido, algo mais as ocultas. Nós temos um advogado aqui, poderia afirmar isso? Muito bem. O terceiro pecado que ele vai dizer aí é a hipocrisia. Hipocrisia do grego hipócrisis. Essa palavra hipócrisis era usada no seu texto original, no termo original, para descrever máscara, a máscara do ator. Um ator que faz vários papéis e para cada papel ele usa uma máscara diferente, um personagem diferente. Então a hipocrisia, irmãos, na essência é isso. É alguém que usa várias máscaras. É alguém que lida e que engana as pessoas fingindo ser alguém que ela de fato não é. O quarto pecado que Pedro vai citar aí é o pecado da inveja, que é você querer obter aquilo que é de alguém, seja lá o que for, uma oportunidade, um dom, enfim, tudo isso faz parte da inveja que Pedro está condenando a ele. E aí eu separei aqui uma citação do comentarista William Barclay a respeito da inveja. Não há teste melhor para o caráter de um homem do que a sua reação diante do sucesso de um amigo. Então, essa é uma citação bem interessante a respeito do que seja a inveja. Não há uma prova maior, um teste maior do caráter de um homem do que a sua reação diante do sucesso de um amigo. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, não é isso? Então a inveja seria não nos alegrar com o que se alegram, porque na verdade nós queremos ter aquilo que ele tem ou estar na posição que ele está, o que é definitivamente abominável aos olhos de Deus. E o quinto e último pecado que ele vai citar aí é a maledicência, do grego katalaias, que significa difamação, intriga, críticas, insinuações que destroem o bom nome do irmão. A maledicência, então, a qual Pedro se refere aqui, é você falar mal de um irmão, é você matar a reputação de um irmão, fazendo críticas ao irmão pelas costas, é você tramar com o irmão. Pedro está dizendo aqui que um crente não deve de maneira nenhuma conviver com essas práticas, mas inteiramente se despojar delas. O que é se despojar? É se desvestir, é abandonar essa prática, literalmente, né? Um crente não pode viver assim. Isso fazia parte, ou faz parte da sua velha natureza. Se você voltar alguns versos aí, você vai ver que nós agora somos nova criatura, que nós nascemos de novo. Então essa nova criatura não pode ter esse tipo de prática e por isso deve se despojar desses e de outros pecados. Versículo 2, nós estamos caminhando para o final. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. Então esse galak, esse leite espiritual que Pedro está nos exortando a ter aqui como crianças recém-nascidas, é o crescimento espiritual de que nós tanto falamos semana após semana, que eu citei aqui alguns minutos atrás, dessa nossa busca, dessa nossa responsabilidade de crescermos em santidade, de nos parecermos mais com Jesus. Então nós devemos buscar, como uma criança recém-nascida, o leite espiritual. Irmãos, uma criança com fome, uma criança faminta, ela se desespera, ela se exaspera até que tenha a sua fome saciada, não é assim? Ela busca desesperadamente. Quando ela encontra ali a sua mãe, né, o leite materno ou a mamadeira, seja lá de qual fonte vier esse alimento, ela vai sugar aquilo e se alimentar aquilo numa volúpia muito grande até que a sua fome esteja totalmente saciada, não é isso? Uma criança faminta, ela não vai dar 2 goles numa mamadeira e largar para lá e pensar, depois, outra hora eu volto, dou mais 2 mamadas e depois mais meia hora. Não existe isso. Ela vai mamar até que ela esteja plenamente satisfeita. Não é assim? Pedro está fazendo aqui então essa analogia com essa situação de que o crente
ele deve buscar o alimento espiritual até que ele esteja pleno, completo, repleto, e não em pequenas doses, em doses que não fazem nenhuma diferença na sua vida espiritual. E que leite é esse, irmãos? Qual é esse leite capaz de alimentar o crente, de sustentar o crente, de trazer sustento ao coração do crente no Senhor Jesus? Os meios de graça, gente. A leitura da palavra, a prática da oração, o louvor a Deus, o culto a Deus, são esses os elementos que fazem com que nós cresçamos em graça, em sabedoria, em aparência com o Senhor Jesus. Então nós devemos desejar, o que Pedro está dizendo, nós devemos desejar ardentemente esse leite espiritual para que nós tenhamos crescimento, para que nós avancemos. Nós sempre falamos aqui, você sabe muito bem disso, que a conversão, a obra da regeneração é um ato único de Deus, mas que a santificação é um ato de Deus e o homem trabalhando juntos. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos correr atrás, nós precisamos buscar. E aqui então, esse buscar que Pedro está dizendo é buscarmos cada vez mais a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para correção, para repreensão, para educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o nosso alimento e esse é o objetivo, fazer com que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então nós não devemos nos alimentar de forma esporádica e muito menos em pequenas doses, em pequenas quantidades. Devemos sorver todo esse maná, todo esse leite espiritual que compõe a nutrição do nosso espírito. E aí ele vai terminar então, no versículo 3, esse bloco, dizendo que faremos tudo isso, já que temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso, talvez não seja a melhor tradução, irmãos. Talvez a melhor tradução aqui seria, já que vocês têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele está citando aqui o salmista lá no Salmo, quando diz, ó provai, Salmo 34, que diz, ó provai e vede que o Senhor é bom. Já que vocês provaram, viram que o Senhor é bom, já que vocês morreram e nasceram de novo, já que vocês estão sendo santificados dia a dia, já que vocês estão sendo transformados na imagem de Cristo dia a dia, então vocês têm condição de viver da forma como eu estou colocando aqui a vocês. Então, queridos, se você é crente no Senhor Jesus, se você tem a experiência, a certeza, a convicção de que Deus é bom, você deve expressar no seu dia a dia todas essas virtudes que ele citou, e você deve, as virtudes no caso, amor fraternal, enfim, e você deve abandonar, se despojar, se desvestir de todos esses pecados que ele cita aqui: maledicência, dolo, hipocrisia, maldade e inveja. Essa é a mensagem de Pedro, então, aos crentes da dispersão. O que nós podemos, então, irmãos, ou quais são as aplicações que nós podemos tomar aqui para a nossa caminhada? Eu separei aqui apenas duas, dentre esses versículos, que eu considero talvez as mais importantes. A primeira delas, uma virtude e uma falha. A primeira delas, a virtude. Nós devemos trabalhar em nós o amor fraternal. Não é fácil. Não é fácil. Nós vivemos numa cultura hedonista, que dá muito valor ao prazer próprio, à satisfação própria. Nós vivemos numa cultura humanista que valoriza muito o ser humano, a nós mesmos. Então nós queremos o nosso bem, nós queremos o nosso conforto, nós queremos o nosso eu mereço. Não é uma frase que a gente ouve muito? Sexta-feira, então, você entra na rede social, você ouve, você lê de eu mereço, trabalhei a semana inteira, agora eu mereço tal coisa, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então nós estamos muito voltados para nós mesmos, para o nosso umbigo.
nós precisamos trabalhar mais o amor fraternal. Nós precisamos aprender a olhar para o lado. Nós precisamos aprender a olhar para o nosso irmão. Nós precisamos aprender a amar mais o nosso irmão, a perdoar mais o nosso irmão, a andar 2 milhas, a entregar a túnica, a capa. Nós precisamos aprender a amar quem nos fere, a quem nos magoa, a perdoar. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, nem que você vai conseguir isso de um dia para o outro, e muito menos que você vai conseguir isso se você não estiver se alimentando diariamente desse leite espiritual aqui. Mas nós precisamos tentar, nós precisamos batalhar para isso, nós precisamos lutar para conseguir isso, porque nós estamos instrumentalizados para fazer isso, nós temos condições de fazer isso. O Espírito milita o tempo todo contra vencido para a nossa vergonha, mas nós estamos instrumentalizados para isso. Então a primeira aplicação é: aprenda, trabalhe dentro de você o amor fraternal, amar o seu irmão, cuidar do seu irmão, se preocupar com ele, perdoar, pedir perdão. Essa é uma característica, uma evidência da vida cristã, de alguém que foi regenerado. E a segunda, em contraste, é a respeito dos pecados, para que você e eu fujamos das práticas do mundo, irmãos. Esse tipo de pecado aqui, maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência, são pecados que na maioria das vezes eles são deliberados. São pecados que na maioria das vezes, se nós lutarmos um pouco mais, nós vamos conseguir vencer. Acontece quando a gente vai tramar contra um irmão, quando a gente vai matar a reputação de um irmão. Geralmente a gente pensa o que vai dizer, a gente cria toda uma situação, a gente vai até alguém. Então não é algo que acontece num rompante, é algo deliberado, algo planejado. Então esses pecados assim, deliberados, planejados, eles são muito mais fáceis de serem vencidos, porque em algum momento desse planejamento, dessa trama, você se dá conta, o Espírito te incomoda e você fala: não posso fazer isso, não vou fazer isso. Então nós precisamos trabalhar contra isso e vencer isso. Todos nós, irmãos, todos nós precisamos vencer esse tipo de práticas, porque esse tipo de prática não traz de maneira nenhuma glória e louvor ao nome de Deus. Muito pelo contrário, esse tipo de atitude envergonha o Evangelho. E pelos frutos é que nós vemos as árvores. Então muita atenção e muito cuidado para os frutos que nós temos demonstrado. Amém? Perguntar aos irmãos que estão presentes se tem alguma pergunta, algum complemento. Não? Ok. Se não é ele, então, convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar, rogar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada nesse lugar. A palavra do Senhor, Deus, que nos serve de alento, de conforto, de consolo, de ensino, nos serve também, Deus, como exortação. E muitas vezes, Deus, ela nos sacode, ela nos faz enxergar erros, falhas e pecados que nós talvez estejamos cometendo e que talvez não nos demos conta da gravidade que eles representam e de como eles podem ser prejudiciais a nós, às pessoas nas quais ou das quais, contra as quais temos pecado, e de uma forma geral para a expansão do Evangelho, uma vez que constitui mau testemunho. O Senhor tenha piedade de nós, o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Teu Santo Espírito possa agir em nós de maneira a que cada vez mais nós consigamos vencer esses pecados que ainda tenazmente nos assediam. Cuida do nosso coração, Senhor, porque o nosso coração ainda é inclinado ao mal, desesperadamente corrupto. Tenha misericórdia de nós. Queremos pedir ao Senhor também, em nome de Jesus, abençoe a cada um dos irmãos que se propôs estar aqui nessa noite, a todos os irmãos que não puderam ou não quiseram estar aqui conosco essa noite, e a todos os irmãos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Que, em nome de Jesus, a Tua graça e a Tua misericórdia possa assisti-los em todas as suas
necessidades. Conceda-nos, Senhor, uma noite de descanso, uma noite de renovo, e se agradar ao Senhor, que nós tenhamos um final de semana de paz, saúde e de boas notícias. Nós colocamos diante do Senhor essa oração pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta do varão perfeito, que há de nos buscar, e então seremos todos nós perfeitos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, queria lembrá-los então que no próximo domingo, a partir das 19 horas, estaremos aqui com os nossos cultos presenciais. Se você está na cidade de São Borja, venha nos visitar, participar conosco. Estamos tomando todos os cuidados, seguindo todos os protocolos de segurança. O nosso culto no domingo se inicia às 19 horas. Se você não está na cidade, nos acompanhe pela nossa página no Facebook, no YouTube, no domingo também, a partir das 19 horas. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, por ter passado esse tempo conosco. Que o Senhor o abençoe em Cristo.